querida alunos do sexto ano. Um grande abraço bem apertado da tia para os aluninhos lá do Parque Tararé. Hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo. Na realidade é uma continuação daqueles temas que a gente já vem trabalhando. Vocês lembram que na aulinha passada a gente trabalhou sobre a cultura romana? Depois, posteriormente, a gente falou sobre o processo de ruralização daquela sociedade romana na queda do Império Romano. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre esses povos que ocuparam aquele território e as configurações culturais e sociais que tiveram essa ocupação. E é isso, então vamos para a nossa aulinha de hoje. Como vocês estão observando, nós vamos dar continuidade àquele tema da aula anterior, que é sobre os povos e culturas banhadas pelo Mediterrâneo. Qual é a habilidade que a gente vai trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar a habilidade F15, ou seja, nós vamos descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos, culturas no Mediterrâneo e seu significado. Então a gente vai ver os povos que ocuparam aquele território, a cultura trazida por esses povos, como eles se organizavam politicamente, socialmente, como é que eles se organizavam dentro daquela sociedade. E o povo que nós vamos trabalhar hoje são aqueles povos ditos bárbaros que a gente trabalhou nas aulas anteriores, povos que foram um dos grupos responsáveis pela ocupação e pela queda do Império Romano. Então, dentro da história romana, o termo bárbaro, como você bem sabe, o meu aluno do sexto aninho já sabe esse significado aqui, já sabe esse conceito. Ele está associado diretamente com os povos germânicos que habitavam o norte da Europa e que a partir do século II a.C. tiveram contato frequente com os romanos. Por que os europeus, aliás, por que os romanos, eles conceituavam esse grupo de povos aqui como sendo bárbaros? É simplesmente pelo fato desses povos eles não possuírem a mesma cultura que os romanos e os gregos. Então, eles eram discriminados por conta da sua cultura. Então, eles eram tidos como bárbaros. Os germânicos eram entendidos como bárbaros porque falavam idiomas diferentes e tinham uma organização política, social e econômica diferente dos romanos. Então, por conta do seu comportamento e das suas características peculiares referentes à sua cultura, eles eram tidos como bárbaros. Então aqui eu trouxe uma imagem, uma representação dos romanos, aqui o grupo romano, o exército romano, dialogando com o líder germânico. Então eu trouxe essa imagem para representar esse grupo social. Eu trouxe esse mapa para mostrar o tanto que esses povos germânicos eles se expandiram quando eles começaram a ocupar aquelas terras que antes pertenciam a Roma. Então, os povos germânicos que habitavam o norte da Europa ocupou territórios que hoje formam grandes nações dentro daquele continente. Territórios como a Alemanha, a Áustria, Dinamarca, Noruega, Suécia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, reinos muito fortes como o Reino Unido e parte da França. Então, como vocês estão observando aqui, essa parte verde aqui, são povos que ocuparam o território europeu. Essa parte aqui ocupada também pelos povos germânicos. Então, todas essas partes que vocês estão observando em colorido são partes onde esses grupos germânicos eles ocuparam. Então, eles ocuparam praticamente toda a Europa. Principais tribos germânicas. Então, esses povos, eles tinham diversas ramificações. Então, aqui são os principais povos que eu elenquei para vocês, mas além desses existiam outros, que são os principais: alamanos, alanos, bárbaros, francos. Os francos eles foram responsáveis
aprofundar e formatar a configuração do reino francês, de hoje um país desenvolvido economicamente, politicamente e culturalmente. Então, os francos, eles foram responsáveis por configurar esse território. Além dos francos, a gente tem o quê? Frísios, lombardos, normandos, ostrogordos, saxões, vândalos, vikings, que tem até uma série sobre esse grupo, visigodos. Então, eram diversos povos. Então, os povos germânicos, eles não eram somente um grupo social, político, econômico, eram vários. Então, como podemos identificar, os germânicos, eles não eram apenas um povo, eram vários. E alguns deles tinham alguma consanguinidade, mas eles não tinham as mesmas características políticas, econômicas e sociais. Eles possuíam características diferenciadas. Já tem alguns grupos de povos germânicos que tinham uma cultura muito semelhante à dos romanos. Por quê? Porque à medida que esses povos eles foram se instalando ali no limite da fronteira, onde ficavam os povos romanos, eles foram assimilando um pouco essa cultura dos romanos, assimilando a língua, assimilando a maneira de se organizar politicamente e socialmente. Então, eles passaram a ter muitas características semelhantes à dos romanos. Então, apesar de eles se identificarem como povos germânicos, alguns grupos tinham muitas características peculiares referentes à cultura dos romanos, devido a esse contato muito próximo. Muitos desses povos aqui participavam, inclusive, do exército romano. Aqui é mostrando a migração de uma tribo de povos germânicos. Muitos deles eram nômades. Divisão do trabalho. Isso aqui é uma reconstrução digital de como é que seria uma possível aldeia de alguns grupos de povos germânicos, mostrando terras que eram cultiváveis, cabanas. Aqui, essa imagem, para quem tiver maior curiosidade, pode pesquisar na internet. É uma imagem retirada da internet mostrando com uma reconstituição de como é que seriam as tribos germânicas daquele período. Então, a gente encontra uma divisão por sexo aqui. Havia a divisão entre eles, onde os homens aqui, geralmente, eles eram voltados mais para a caça, mais para o grupo de proteção da tribo, e as mulheres, elas ficavam no posicionamento mais agrícola e também na confecção artesanal. Porém, diferentemente de outros povos, dentro dessa cultura aqui próxima aos romanos, as mulheres elas tinham um papel de destaques. Elas eram, algumas delas eram até cultuadas. Por quê? Porque o feminino aqui ele sempre foi muito ligado à mãe terra. Então, a cultura deles havia essa peculiaridade, onde a mulher ela tinha um outro destaque social. Então, os homens, por sua vez, se ocupavam do pastoreio, da caça, da guerra, e era uma atividade constante, porque era necessário que eles ficassem sempre se movimentando, porque geralmente essas tribos aqui eram tribos de guerreiros, então era necessário essa atenção, esse posicionamento masculino para a proteção da tribo, já que eles viviam em constantes guerras. Apesar da divisão do trabalho entre os sexos, as mulheres ocupavam um lugar especial dentro dessa cultura. Por quê? Porque elas muitas vezes eram sacerdotes pelo conhecimento que elas tinham da terra, pelo conhecimento medicinal que elas possuíam, por fato de elas serem curandeiras, parteiras e até videntes. Então, havia esse papel de destaque para o feminino aqui. Então, o feminino, ele tinha uma singularidade dentro dessa cultura. Então, havia esse respeito muito maior relacionado a essa mulher do que na outra sociedade romana, como a gente colocou anteriormente. Dentro da sociedade romana, as mulheres elas não tinham participação social, nem aquelas mulheres ricas, elas não podiam ocupar cargos políticos, elas não eram consideradas cidadãs. Então, aqui, essas mulheres, elas têm uma outra representatividade dentro da sociedade. Organização social. Dentro dessa ordem social, eles se organizavam por meio de tribos e clãs. Eles não tinham uma política institucionalizada, como a gente observou lá em Roma e Grécia.
e se mantinha unida pelas relações consanguíneas. Então, aqui, o papel de destaque dentro desse grupo social caberia aos anciãos. Aqui, os anciãos, eles tinham um poder maior dentro desse grupo social. Geralmente, quando alguma decisão atingia uma grande parcela da população, uma assembleia de guerreiros era convocada para tomar as decisões. Então, aqui havia esse processo democrático. Eles não tomavam a decisão simplesmente por alguém que se dizia líder. Não, aqui eles convocavam aquela tribo, convocavam os mais velhos e os guerreiros daquela tribo, iam em consenso, em comum acordo, decidir sobre como é que eles deveriam governar aquele local, como eles deveriam proceder no caso de uma guerra. O comitatus que estipulava a união militar dos guerreiros era de caráter transitório e influenciou a formação social nesse mundo medieval. Então, uma característica que vai se perdurar e a gente vai observar lá no período da formação da Idade Média, vai ser esse comitatus aqui. Então, havia essa união militar dos guerreiros, ou seja, lá quando a gente vai trabalhando sobre o período feudal, a gente vai falar sobre a vassalagem, onde a gente vai trabalhar a sucerania e a vassalagem, onde vai haver um cavaleiro, uma família nobre ou não, que vai ficar sobre a proteção de outro. Então, o comitatus, essa ideia de sucerania e vassalagem vai surgir aqui com o comitatus. Organização política. Como é que esse grupo ele se organizava politicamente? Eu já coloquei para vocês que os chefes da tribo geralmente eram os mais velhos que tomavam as decisões aqui. Então, o ancião tomava a decisão e os guerreiros eles eram convocados para, em comum acordo, tomar as decisões da tribo. Então, politicamente, os germânicos não contavam com a estrutura política fortemente organizada. Não tinha um rei, como a gente observou lá na estrutura política de Roma. Não existia um grupo institucionalizado de políticos aqui. Então, difere bastante daquela política institucionalizada de Roma. Os líderes guerreiros tinham um papel de destaque, contudo as relações pessoais e a autonomia individual prevalecia sobre qualquer experiência centralizadora. Então aqui não havia um líder máximo dessa tribo, como eu coloquei para vocês. Então aqui todos eles tinham um papel de destaque, de relevância dentro do grupo social. A sua individualidade era tão importante quanto o papel desempenhado por outro grupo dentro daquela sociedade. Com o passar do tempo, uma elite de guerreiros foi tomando um papel político de maior expressividade que os diferenciou dos camponeses que trabalhavam em suas terras. Então, à medida que foi se intensificando as guerras e esses povos foram conquistando mais terras e havendo o acúmulo de riqueza, porque quando eles invadiam os territórios, eles também se apropriavam daqueles bens materiais. Então, esses guerreiros, eles foram acumulando capitais. Então, a partir daquele momento, eles foram tendo um papel de destaque. Foi um processo gradual, não foi de uma hora para outra. Então, à medida que eles foram invadindo, que eles foram dominando os territórios, que eles foram ganhando esse poder econômico, eles passaram a ter um poder político também maior. E a partir daí, eles vão querer centralizar essas tribos. Religião. Sobre a religião, como a gente já observou dentro das outras sociedades antigas, como Grécia, que a gente já trabalhou com Roma, a gente viu que a religião nesses dois territórios, nessas duas civilizações, era uma religião politeísta. O que é uma religião politeísta? Será, meu querido aluno, que você ainda lembra o que é uma religião politeísta? Você que é meu aluno lá do Parque Tararé, eu tenho certeza que você lembra, sim, o que é uma religião politeísta. Religião politeísta é aquela religião onde existe a crença em vários deuses. Então, aqui essas sociedades antigas, a grande maioria eram politeístas, então eles acreditavam em vários deuses. Geralmente, esses deuses eram deuses ligados à natureza, à Mãe Terra. Então,
havia essa ligação muito forte, porque a grande maioria eram guerreiros, eram agricultores, eram comerciantes, então eles se apegavam a esses seres ligados à natureza ou ligados à sua atividade econômica. Então, a partir daí, eles potencializavam a sua crença naquele Deus que ele tinha mais afinidade. Então, a religiosidade dos germânicos era marcada pela adoração de divindades que estabeleciam uma mitologia bastante diversificada. Aqui eu trouxe uma imagem muito conhecida para quem é fã de HQ, para quem é fã de filme de super-herói. Eu trouxe aqui um filme da Marvel, né, que é o filme de Thor. Então, aqui nessa imagem centralizada que você está vendo é Odin, que é o pai de Thor. Então, Odin era o pai de todos os deuses aqui dentro dessa cultura religiosa germânica. Uma das mais importantes divindades era o Odin, como vocês estão vendo. Aqui é apenas uma representação de filme, né? Não é as imagens que a gente verifica dentro dos livros de história. Ele representa o Deus da cura, Deus da vida e da morte dentro dessa mitologia. E além disso tudo, ele tem o dom da visão do presente, do passado e do futuro. Além disso, ele pode cegar e deixar qualquer pessoa surda que ele combater. Em muitos relatos que eu busquei, diz que ele também é o Deus da guerra. A vida após a morte era uma crença comum entre esses povos germânicos, então eles acreditavam que havia sim uma vida após a morte, então é algo muito semelhante a outras culturas religiosas. Para os grandes guerreiros, a morte previa a passagem para um imenso paraíso chamado de Valhalla. Então aqui a gente pode perceber uma pequena semelhança dentro dessa nossa cultura religiosa hoje que é monoteísta, que é a crença num paraíso. Então, o cristianismo, quando ele passou a se desenvolver, a gente percebe que alguns elementos que há dentro dessas culturas mitológicas aqui, elas também estão presentes dentro dessa cultura religiosa monoteísta. Uma delas é a crença no paraíso. A civilização romana ela foi muito importante, foi grandiosa para as culturas posteriores. Ela influenciou uma centena de territórios, inclusive a nossa sociedade atual. Na aula passada a gente colocou que os romanos eles influenciaram muito o nosso Código de Direito Civil. Então os povos romanos eles foram muito importantes devido à sua grandiosidade política, econômica, social e cultural. A partir desse século XIII, os diferentes povos germânicos eles começaram a se mover dentro do território romano. Isso acabou precipitando o fim do Império. Mas o que vai ocasionar essa invasão do território? Sendo que antes eles viviam nas fronteiras do Império e não invadiam. Eles, inclusive, participavam do exército romano. Então, muitos fatores vão influenciar essa invasão. Esses povos aqui, eles vão sofrer retaliações, eles vão ser invadidos por outros povos. Um dos povos que vai invadir as tribos dos povos germânicos vão ser os hunos. Então, à medida que eles vão sendo perseguidos, eles vão invadindo cada vez mais o território que pertence a Roma. Os historiadores, eles especulam 3 fatores que foram cruciais para a migração dos povos germânicos. Um deles vai ser a procura de terras, pelo motivo que eu já coloquei para vocês, terras mais férteis, procura por locais e climas mais amenos e também pelo fato da chegada dos hunos, que eram povos de outras tribos guerreiros e que eles ocuparam as terras pertencentes aos povos germânicos. Então, isso precipitou a invasão e a ocupação do território pertencente a Roma. Então, aqui nessa configuração do mapa que eu trouxe para vocês, essa parte amarela aqui, ela pertencia ao Império Romano. Essa parte amarela e essa parte rosa aqui pertencia ao Romano do Oriente e
essa partilha que vocês estão observando, essa parte pertence a Roma do Oriente e essa parte pertence a Roma do Ocidente. Observem aqui que os povos germânicos eles vão invadir principalmente esse território pertencente a Roma do Ocidente. Poucos povos vão invadir o território do Império Romano do Oriente. É por isso que esse império ele vai perdurar por mais de 1000 anos após a queda do Império do Ocidente. Observando a fragilidade militar que a gente já colocou na aula anterior, algumas tribos germânicas eles vislumbraram a invasão desses territórios e a ocupação dessas terras. Então, por volta de 402 depois de Cristo, o rei Alarico da tribo dos visigodos promoveu uma série de campanhas militares que deveriam conquistar essa península itálica. Para que não tomasse a cidade de Roma, os monarcas romanos eles faziam coligações. Porém, com o tempo, esses povos eles já não vão mais obedecer essas coligações e vão ocupar e vão dominar essas terras. E por volta de 406, essas tribos de vândalos, suevos, alanos adentraram o território. Eu trouxe uma imagem aqui que representa essa ocupação e essa invasão. E em 455, aproveitaram do seu fortalecimento econômico e militar para saquear a cidade de Roma. Então aqui vão ser vários fatores. Não vai ser somente o fator da invasão por conta desses povos que a Roma ela vai se fragmentar. São vários fatores que eu coloquei na aula anterior. Se vocês tiverem dúvida em relação à queda do Império Romano, voltem novamente ao conteúdo, volte à nossa aula anterior, que essas aulas elas vão estar disponíveis no YouTube e na plataforma do Mobi Educa. Então, se ficar alguma dúvida referente à aula anterior, busque esse conhecimento ou questione o seu professor de História. Então, o Império Romano do Ocidente, ele deixou de existir por volta de 476, quando houve o destronamento de Rômulo Augusto pelos Herúculos. Herúculos são povos germânicos. Eu já coloquei para vocês que os povos germânicos, eles tinham diversas ramificações. Uma delas são os Herúculos. Essa imagem aqui, elas mostram as ruínas dos povos visigodos lá no território espanhol. Então, as terras então dominadas pelos romanos foram ocupadas de vez pelos germânicos. Houve uma fusão de cultura entre eles e dessa forma os povos germânicos passaram a ocupar esse território. Aqueles povos germânicos romanos que não aceitaram essa dominação, muitos deles fugiram para a interiorização das suas terras, foram morar em outros locais e isso precipitou essa fragmentação e essa ruralização da sociedade até se formar uma nova configuração social e política conhecida como feudalismo. Isso nós vamos trabalhar nas aulas seguintes. Essa é uma imagem muito representativa que eu trouxe ela no início dos nossos slides. Ela mostra a conversão de Clovis, o rei franco, à religião cristã, no caso a religião católica. Esses povos germânicos, eles vão centralizar-se politicamente, como eu coloquei para vocês, vai chegar um determinado momento que eles vão se centralizar politicamente e economicamente e formar uma estrutura política mais organizada. E esse rei Clovis aqui, ele vai ser responsável pela formatação e a configuração do território francês que a gente conhece hoje. E é isso, gente. Vamos trabalhar um pouquinho sobre o Império Bizantino e nós vamos continuar na aula que vem. O Império Bizantino é o território pertencente a Roma do Oriente. Então, esse Império Bizantino nasceu da divisão do Império Romano no ano de 395 depois de Cristo e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Então,
Parece conteúdos assim que vão ficar meio dispersos na cabeça de vocês, mas esses temas eles estão ligados um ao outro. Então, eles, enquanto está ocorrendo esse processo de queda do Império Romano, de invasão do Império Romano por esses grupos germânicos, esse território aqui, que fica no Oriente, que pertencia a Roma, que era conhecida como Roma do Oriente, eles estão florescendo e crescendo economicamente. Então aqui há uma efervescência econômica, política e social em plena expansão. Enquanto Roma do Ocidente está se fragmentando, esse território romano do Oriente, ele está se elevando cada vez mais economicamente, politicamente. Ele vai perdurar por mais de 1000 anos após a queda do Império Romano do Ocidente. Então, a capital desse território aqui ficava em Constantinopla. Então, hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre essa capital. A cidade de Constantinopla é localizada no atual território da Turquia, era a capital administrativa desse império. Ela era conhecida como a Nova Roma. Então, após as suas conquistas dos povos germânicos, eles dissolveram e transformaram esse território aqui. Esse território de Constantinopla era um território muito desenvolvido para a época. Nesse território, eles tinham um contato muito grande com outros povos, até mesmo porque ficava próximo ao mar Mediterrâneo. Então, havia esse desenvolvimento por conta desse contato com outros povos. Eles tinham contato com os povos do Egito, tinham contato com povos da Grécia, tinham contatos com povos diversificados do Oriente. Então havia essa efervescência cultural. Isso foi muito positivo. Por quê? Porque eles tiveram um grande desenvolvimento dentro da sua sociedade, dentro da sua cultura. Foi uma das mais esplendorosas metrópoles da época. Desde o meado do século V até o início do século XIII. Século XIII aqui já é onde ocorre o processo de modernismo. Então, esse território aqui ele vai permanecer firme durante muito tempo. Constantinopla era a maior e mais rica cidade dessa parte oriental da Europa e foi fundamental no avanço do cristianismo, porque quando ocorreu a fragmentação desse Império Romano, essa religião católica, cristã, ela vai se fundamentar firmemente dentro desse território, dentro dessa cidade de Constantinopla e dentro do Império Bizantino. Foi fundamental nesse processo do cristianismo, onde lá ficavam resguardados os elementos que caracterizam a cristandade. Um dos elementos que a gente tem aqui, dessas relíquias, é a coroa de espinho de Cristo, e de acordo com estudos aqui colocados pelos historiadores, é lá que ficava a verdadeira cruz de Cristo. Então, é um território extremamente religioso e aceito por várias religiões, inclusive os muçulmanos. Eles participavam ativamente desse território, a ponto de eles quererem dominar esse território e ocupar politicamente e economicamente essa região. Constantinopla, nós vamos falar somente um pouquinho sobre essa cidade, porque nosso horário está estourado, gente. É um conteúdo assim muito rico e extenso e a gente vai abordar só um pouquinho e na outra aula a gente vai dar continuidade sobre esse tema. Constantinopla, como eu coloquei para vocês, era o maior centro financeiro, era o maior centro político e econômico daquela época, dentro da Europa Oriental. Então, não somente por causa da sua economia, mas também por conta da sua cultura. Toda aquela parte do globo havia uma população gigantesca de mais de 34 milhões de habitantes. Então, era uma cidade muito grande para aquele período. Viram-na como uma segunda Roma, a Nova Roma. Então, lá viu peregrinos cristãos que também estavam em busca dessas relíquias sagradas. Então, o cristianismo, ele fundou as suas bases aqui dentro desse império. Por todos os lados encontrava-se impressionante oferta de objetos sagrados que enchiam e espantam os olhos de crentes e incendiaram
instigava a imaginação dos supersticiosos. Então, aqui é uma imagem que representa essa cidade de Constantinopla, é uma pintura. Essa cidade ela também era muito conhecida pelas suas grandes obras esculturais. A gente trouxe aqui uma imagem que representa a Catedral Ortodoxa Católica Romana Santa Sofia. É um dos cartões postais daquele local. E um outro local muito importante culturalmente para esse território aqui é o Palácio Imperial. Na próxima aula a gente vai dar continuidade sobre esse tema. Hoje o nosso tempo ele foi muito pequeno para um tema tão extenso. O que foi que nós trabalhamos hoje? Hoje nós trabalhamos sobre os povos germânicos e a gente abordou um pouquinho sobre o Império Bizantino. Na aula seguinte nós vamos trabalhar sobre o governo de Constantino, que foi um imperador que fortaleceu esse território e fez com que o Império Bizantino ganhasse esse grande desenvolvimento econômico e político da época. A grandiosidade desse território é em grande parte por conta de Constantino I. Então, na próxima aula, a gente vai abordar a continuidade desse assunto e vamos iniciar sobre o feudalismo. Se tiverem alguma dúvida, questione o seu professor, reveja esse vídeo, que esse vídeo ele vai estar acessível lá na plataforma. E é isso, eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Eu sou a professora Eunice, professora de História de vocês.